uma grande oportunidade de nós estarmos aqui, e vou dizer para vocês que estão se sentindo aí privilegiados, porque a agenda do Lucas, vocês devem estar imaginando como é que está, né? Como coordenador geral do Fungetur, eu roubei ele rapidinho, até liguei mais cedo aí pedindo para que dê prioridade para ele falar primeiro, que ele tem que subir, porque ele tem um homem do cheque, está com muito cheque para assinar aí. Então, só para fazer a apresentação, ele foi o criador principal da medida provisória, junto com, logicamente, com a equipe dele, acerca desse assunto. E eu achei que, como o assunto era muito técnico, apesar de também conhecer do assunto, prestigiar vocês com a presença dele aqui. Acho que vocês são uma turma que eu gosto muito, um estado que eu gosto muito, uma cidade que eu gosto muito, entendeu? Que eu tenho o privilégio de sempre estar aí, sou muito bem recebido. E resolvi presentear vocês aí com esse presente, com essa surpresa. E vou passar a palavra aqui para o Lucas, para ele falar, e depois, na sequência, a gente toca as outras agendas aí, como vocês preferirem. Parece que tem uma dinâmica, não é isso? Que nós vamos preferir aí as perguntas, né? Isso, perfeito, secretário. Até eu coloquei já ali no chat. Como eu sei que muitos têm dúvidas e tudo mais, se ainda, né, após a fala do coordenador Lucas, do secretário, enfim, ficarem dúvidas, ficarem perguntas, a gente pede, por gentileza, para que deixem elas por escrito ali no chat, para a gente otimizar esse tempo que o secretário e o coordenador têm aqui conosco, e aí a gente vai otimizando essas respostas ao final da fala, tá certo? Muito obrigada, então, e vamos embora para essas informações quentinhas aí. Antes do Lucas começar, quero mandar um abraço para a Lud, que está ali. Prazer em revê-la novamente. Margot também, um carinho especial para você. Deixa eu ver se eu encontro mais alguém que eu conheço aqui. Me perdoe, porque eu sou meio ceguinho. Tem bastante gente que o secretário conhece. Um abraço para todos vocês. E vamos lá, que o Lucas está com um tempo bem corrido. Vou passar a palavra para ele agora. Ele vai fazer uma apresentação e vai explicar para vocês. Inclusive, tem boas notícias aqui. Estou vendo que ele está com uma planilha aqui, cheia de coisa nova para vocês. Vai lá, Lucas. Secretário, só para... Vão precisar compartilhar algum documento ou é só fala mesmo? Só fala mesmo. Fica tranquila. Fechou. Que ele sabe tudo aqui. Fechou. Boa tarde a todos. Agradecer aqui o convite do secretário Bob, que é uma autoridade aqui do Ministério. Não tem como negar absolutamente nada. E realmente esses últimos dias têm sido muito intensos, né, devido a toda essa questão da pandemia e ter saído essa medida provisória que era possível, mas pouco provável. Aconteceu, né? Então, assim, o que ocorre? Nós estamos agora na fase de operacionalização desse recurso. Como é uma situação jamais vista antes, esse volume, nós temos hoje uma rede de 17 credenciados, que nós vamos utilizar para começar o escoamento desses recursos. Mas, devido ao volume e a necessidade de velocidade, nós vamos ter que trabalhar alternativas e soluções para aumentar o número de credenciados ao longo dos próximos meses, para acelerar esse processo. Com relação à situação de vocês, mais específica aí de Santa Catarina, nós temos 2 credenciados aí que operam em Santa Catarina, o Badesc e o BRDE. Né? O BRDE, historicamente, ele é o melhor operador do Fungetur, historicamente, é quem conseguiu sempre operar os maiores volumes de recursos do Fungetur. Então, vocês estão numa situação privilegiada, porque vocês têm dos 2 credenciados que operam bem aí, relativamente bem, o BRDE é o mais bem, que tem melhor performance até hoje no Fungetur. E nessa primeira rodada de distribuição de recursos, que nós já estamos fazendo essa semana, que serão 500 milhões de reais, desses 500 milhões de reais, o BRDE é quem vai receber a maior fatia dessa primeira etapa, porque ele pega 3 estados, né? E ele está bem estruturado, então ele vai receber aí mais de 100 milhões de reais essa semana para começar esse escoamento, tá? Então, assim, as dúvidas básicas de taxa, condição, carência e tudo, a gente já atualizou o site do Fungetur, basicamente está 5% ao ano mais INPC, né? Para o capital de giro, o prazo está de 60 meses, a carência já até 12 meses, e o teto dos juros é 5% mais INPC, né? Se vocês, dependendo da articulação que vocês têm aí com os agentes financeiros, tanto o BRDE como o Badesc, eles podem até baixar esse percentual do teto dos juros. Mas, infelizmente,
As análises de risco estão bem rigorosas hoje. Nós estamos trabalhando também soluções paralelas para a questão das garantias, né? Todo mundo está preocupado com o acesso final, tem que chegar na ponta. Então, não adianta a gente arranjar o recurso, tudo bem que for mais difícil, mas se não conseguir escoar o recurso, não conseguir que ele chegue na ponta, você termina jogando bem sem fazer gol, né, Bob? Então, a gente tem que chegar na ponta. Então, para isso, a gente está fazendo uma articulação com os nossos credenciados para que eles se aproximem cada vez mais de fundos garantidores e negociem parcerias, né? Principalmente com o FAMP, com o FGI. O BRDE já é um cotista do FGI, do BNDES, é um fundo garantidor do BNDES, e nós estamos na expectativa de uma medida provisória para o FGI específico, que já está tramitando faz tempo, que vai aumentar a possibilidade de ter um risco um pouco mais elevado, né? O percentual do chamado stop loss está com a expectativa de subir. Então, a gente está bem animado com soluções de garantia que os nossos credenciados, incluindo o BRDE e muito provavelmente também o Badesc, vão poder utilizar para flexibilizar as garantias, a exigência de garantias, podendo complementá-las através desses fundos e viabilizar um acesso mais ágil desses recursos, né? Então, esse é o plano, está andando, a gente está aqui correndo contra o tempo para assinar todos os termos aditivos essa semana dos nossos credenciados e começar, de fato, a repassar os recursos, porque a medida provisória, tanto o orçamento como o financeiro, o governo federal, o presidente Bolsonaro e o ministro Marcelo já asseguraram. Isso já está conquistado, já é real, já está aqui com a gente. Posso fazer só uma soma de esforços aqui? Só para vocês tentarem entender, quando você faz a publicação da medida provisória, existe um vacatio legis, que a gente diz, um lapso temporal que a gente tem que fazer esse dinheiro chegar aos agentes financeiros. No início do Fungetur, nós tínhamos cerca de 17 agentes financeiros e, às vezes, não chegava na ponta. O que o Lucas está coordenando junto com a sua equipe? Somatizar uma quantidade muito maior de agentes, saindo de 17 para um universo de quase 70, entre outros bancos também. Só que nem sempre é fácil fazer essa articulação. Nós temos que fazer esses termos aditivos aí para justamente dar uma robustez para o Fungetur, de modo que vocês tenham mais opções, não fiquem engessados apenas um ou dois agentes financeiros. E é isso que ele está fazendo, por isso que ele está com o tempo correndo, a cada dia mais ele está fazendo aí essa captação de agentes, e acredita-se que a gente vai ter aí outros mais nos próximos dias, mas não agora, exato. No caso especial de Santa Catarina, seriam esses dois por enquanto, nada impede que aí possa se conseguir outros. E tem o FGI também, que é o Fundo de Garantia do Investidor, que é justamente isso. Hoje em dia, falando na conta de padaria ou no popular, dificilmente o banco está emprestando para quem não está trabalhando, para quem não está produzindo. Essa é a nossa maior dificuldade. Hoje, se você for, inclusive, em qualquer banco fazer um empréstimo, alguma coisa a nível pessoal, já é um pouco mais difícil com juros muito altos. O que o ministro Marcelo quis fazer? Tentar reduzir ao máximo a política desses juros. Porque, se você for ver, não é uma questão a nível nacional, é uma questão a nível mundial. Qualquer banco que seja, agora está retardando o seu dinheiro, o seu caixa, justamente para valorizar o passe e colocar depois na praça num juros muito maior. E o ministro Marcelo falou, não, desse jeito não fica legal para o setor. Vamos tentar fazer uma política de que seja o menor do menor juros. E é isso que o Lucas está fazendo aí, essa pirotecnia, digamos assim, para tentar facilitar para todo mundo. Bem lembrado, Bob, você lembrou bem, o Fungetur, muito recentemente, passou por um edital de credenciamento, antes da pandemia. Né? Na realidade, a gente tinha metade do número de agentes credenciados. A gente dobrou na virada do ano. E, assim, graças a Deus, que a gente não estava contando, ninguém imaginou que fosse essa pandemia. Então, a gente já tinha dobrado o número de credenciados. O Badesc, por exemplo, é um credenciado novo. Ele não era até então. E outra medida que o ministro Marcelo também pontuou que era extremamente necessária, e a gente conseguiu implementar aqui nas normas do fundo, é a possibilidade de novos credenciamentos envolvendo agentes financeiros privados. Até então era só público, só os oficiais. Então, quando se abre a possibilidade de envolver a rede de agentes financeiros privados, se aumenta a capilaridade e, muitas vezes, até a operacionalização, né, a agilidade, porque, historicamente, o setor privado termina sendo mais ágil que o setor público, né?
E isso facilita também porque a grande maioria dos empresários já possuem conta em algum desses bancos privados. E, às vezes, já tem um perfil mais adequado e com facilidade que, às vezes, favorece para ele. Entendeu? Que é isso justamente que o Lucas está fazendo. É aumentar essa capilaridade de agentes, é fazer uma articulação que não é fácil. O ministro tem ligado para vários presidentes de vários bancos constantemente, durante toda a semana. Eu tenho visto ele ligar para 2, 3, 4, 5 presidentes de bancos durante o dia, para tentar justamente fazer essa aproximação, passar o bastão para o Lucas e o Lucas faz toda a parte operacional. É óbvio que todo mundo está esperando o recurso o mais breve possível, mas fazer política pública nem sempre é, vamos dizer assim, instalar ali um tic-tac. Então, a construção está sendo muito bem feita, muito bem coordenada, e aí tem essa problemática também que a gente tem, né, da pandemia, do home office, tudo isso, a nova estrutura do ministério. Então, assim, nós estamos trabalhando aqui com a fase de escala, então há uma certa dificuldade, mas não uma impossibilidade. Nós estamos vivendo um momento, um ambiente todo especial, né, de reestruturação, home office, valores que nunca, numa proporção que nunca tinham sido operacionalizados antes. Então, envolve uma série de responsabilidades para você encontrar as soluções corretas, você fazer os ajustes normativos corretos e o cuidado do próprio agente público, do próprio gestor público, que está se responsabilizando por isso. Nós estamos falando de 5 bilhões de reais. Então, a gente tem que tomar todo o cuidado com a equipe do Ministério, com os secretários, com o ministro, com todo mundo que está assinando isso, que está operacionalizando isso de uma maneira muito veloz. Assim, o ritmo está completamente diferente do que é o normal de setor público, né? Então, assim, vocês imaginam como é que está o nível de intensidade do pessoal da AGU, do jurídico aqui do Conjur, que estão verificando, fazendo parecer direto. Então, assim, realmente tem sido um momento de muito trabalho. A gente entende a ansiedade do setor, a gente vê o que está acontecendo, os dados chegam aqui, nós estamos vendo a escalada de desemprego, a dificuldade das empresas, e estamos fazendo o que a gente pode, né? Se você for examinar aí, a gente conseguiu esse crédito num prazo aí de 45 dias, você conseguir esses 5 bilhões no meio dessa guerra de crédito, de recursos entre todos os ministérios, já foi assim, o ministro Marcelo demonstrou uma capacidade de articulação e o presidente Bolsonaro um comprometimento com o turismo como política de Estado, que nós temos que tirar o chapéu, agradecer e agora aguentar o máximo que a gente puder, porque vai chegar. Nós estamos fazendo tudo que pode, não temos interesse nenhum em ficar com esse recurso empossado aqui, pelo contrário, isso aí se tornou agora uma questão de honra. Esse recurso tem que chegar na ponta. Ele tem que chegar na ponta. A missão é essa, não tem mais nada para fazer, é isso. Bom, Adriano, acho que basicamente é isso. É muito importante o que o Lucas falou. Não sei se vocês têm acompanhado outros setores. O Ministério do Turismo é o único que conseguiu uma medida provisória até então acerca desse assunto, tá? Então é muito importante lembrar essa articulação muito bem feita pelo ministro Marcelo, junto com o presidente Bolsonaro, entendeu? A gente sabe que a ansiedade realmente é muito grande, mas há de se convir também que outras medidas provisórias foram feitas em tempo, não ao tempo de que todo mundo esperava, assim como a 936, que trata da flexibilização trabalhista, a aprovação da 907, que é a transformação em agência da Embratur, que hoje, inclusive, foi sancionada, a 948, que trata sobre a flexibilização do direito do consumidor, junto com as empresas prestadoras de serviços. Então, assim, tudo tem sido feito. Equipe reduzida, home office, com muito trabalho, com muita dedicação, trabalhando 12, 14 horas por dia aí, em prol do turismo, finais de semana, mas nem sempre a gente entende a ansiedade, nem sempre, às vezes, ao tempo de quem está lá na outra ponta, mas que a gente tem feito o máximo esforço para o setor, vocês podem ter certeza disso. Então, a gente se coloca agora à disposição das perguntas. Perfeito, secretário. Obrigada, Douglas, aí pela contribuição, até de estar aqui conosco também, né? Uma honra. Como diz o secretário, ter a participação do homem que assina os cheques. E queremos muitos cheques aqui para Costa Verde Mar. Bom, a gente não tem nenhuma pergunta nesse momento. Deixa eu ver aqui no chat. Sobre esse assunto... Eu teria uma pergunta. Eu teria uma pergunta. Por favor, Ana. Oi, Bob, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, você? Você está no vídeo? Hã?
Está bem distante da câmera. Estou bem distante, olha só. É o seguinte, é justamente sobre esse recurso que a gente trabalha com prestadores de serviços, são pequenos prestadores, pequenos empresários, e a dificuldade que tem é justamente eles chegarem a esses recursos, porque a Caixa Econômica está trabalhando de forma bastante restrita, e nem todos têm esses conhecimentos de ir atrás de Fungetur e etc. Né? A maioria ele busca o quê? Ele busca o seu banco, aquele banco que ele tem relacionamento. Daí, quando ele chega no banco, as dificuldades são bastante grandes. Hoje, os bancos privados, por exemplo, eles não têm linha de crédito nenhuma à disposição. A Caixa Econômica, ela teria, mas ela não atende, hoje você tem que mandar um e-mail para a pessoa, um e-mail que você tem que ir lá na Caixa, eles te dão um e-mail, a pessoa está trabalhando em home office, então existe uma dificuldade bastante grande e isso vai gerando um estresse, porque as contas vão vencendo, as pessoas vão ficando cada vez mais nervosas, esse período aí de ajuda do governo, ele está terminando, quem fez acordo de folha de pagamento, quem está finalizando isso agora, e as contas elas começam a chegar duramente reais, né, e sem trabalho. Então, a minha pergunta é relacionada a isso. Como vocês pensam em aumentar, digamos assim, a facilidade do acesso desse dinheiro de forma mais simples? Que ele chegue realmente nesses bancos onde as pessoas tenham relacionamento com os bancos, entende? Essa é a minha pergunta. Eu sei que vocês já falaram ali que está difícil e tal, mas talvez tivesse um... Essa é uma pergunta recorrente, é uma pergunta importante mesmo. E assim, o que a gente tem feito? Os agentes financeiros, eles são os responsáveis, certo? Eles assumem o risco, tá? Eles assumem o risco. Então, assim, eles têm que prestar contas depois com o Fungetur e eles assumem o risco. Então, eles que fazem análise de crédito. Eles que decidem, de fato, se vão aprovar o crédito para um, para outro, são eles que fazem isso. E a solução para que eles reduzam o risco deles é fazer uma parceria, operar através dos fundos de aval, né? Como, por exemplo, o FGI, que o Bob a gente já citou aqui antes, o FAMP, que é ligado ao SEBRAE, teve agora o PRONAMP, que foi aprovado semana passada, que usa recursos do FGO para esse tipo de operação. Então, assim, o seu agente financeiro, ele vai ter acesso a essas ferramentas para facilitar a complementação de garantias para o tomador. Agora, assim, realmente, o que você falou do conhecimento, nem todo empresário tem conhecimento de quais são os agentes financeiros, quais são as opções que ele tem. Nós estamos cientes disso. E está no radar uma campanha para a gente esclarecer as opções que as pessoas vão ter. Mas antes de a gente soltar a campanha, a gente está focado primeiro em começar esse escoamento desses recursos nesses 17 credenciados que já estão todos validados pelo Fungetur, em paralelo, conseguir trazer mais soluções de garantias, aumentar a capilaridade com agentes privados. E tem um detalhe também muitíssimo importante, que aí envolve um esforço de todos, tá? De todos, todo mundo está envolvido nesse processo, que tem que haver uma movimentação de todos para o fim desses lockdowns que estão acontecendo no país, porque esses lockdowns acabam sendo os responsáveis pelo fechamento total do crédito. Então, assim, não adianta você ter fundo garantidor, você ter taxa boa, você ter garantia, se o agente financeiro sabe que vai emprestar um recurso para uma pessoa, que ela vai ser obrigada a ficar em casa trancada, e se pôr o pé fora, vai presa. Entendeu? Então, assim, não adianta, você pode ter o melhor negócio do mundo, pode ter uma empresa boa, um produto bom, pode ser o melhor gestor do planeta Terra, se você não puder, por decreto, fazer nada, então complica muito a análise de risco. Fica muito difícil, você se coloca no lugar de um agente financeiro que vai assumir o risco, você pensaria de uma forma muito semelhante. Então, assim, o que nós precisamos é de perspectiva. Aí você fala, mas não precisa ser de uma vez. Você não precisa acabar amanhã com todos esses confinamentos que estão sendo feitos por decreto.
Mas você tem que ter uma data, uma perspectiva. A partir do momento que isso acontece, pronto, aí tem como ter um planejamento, tem como os bancos conseguirem fazer refazer a análise de risco, baixar a taxa da expectativa de inadimplência e começar a escoar os recursos e ter crédito. Isso aí é fundamental, tá? Então, assim, realmente é um grande desafio a acessibilidade do recurso, requer soluções com fundos garantidores e requer perspectiva de retomada de atividade econômica. Sem esses elementos, realmente fica muito difícil. Fora disso, aí vira assistencialismo, tem que dar recurso, e que não é o nosso caso, né? Assim, sobre o argumento de assistência, de auxílio, a gente jamais teria conseguido esse recurso, porque o país, o Brasil, economicamente, não tem condição. O que ele está fazendo já são os R$600, que parece que aumentou mais um mês, e isso vai ser muito pesado para o país como um todo. Então, assim, é outra coisa muito importante, transmitir ao trade corretamente, que nós estamos falando de crédito, até crédito emergencial. A pessoa vai ter uma conta para pagar, ela vai sobreviver, vai ajudar, vai socorrer, vai dar fluxo de caixa, mas vai ter um período de muito trabalho, de muito esforço, para poder depois devolver esses recursos e seguir em frente. A Lucas tem muita razão. Na verdade, né? Perfeito, obrigada. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui, que talvez muita gente tenha muita confusão nas lives que eu tenho feito. As pessoas têm jogado muita responsabilidade para o governo federal. Gente, a responsabilidade é de todos, é do público e do privado. Lamentavelmente, o governo federal não tem culpa da pandemia. Tem muita gente que está jogando a responsabilidade 100%, e eu acho que a hora não é a hora de vaidade nenhuma, agora é a hora da gente estar unindo todas as mãos, todo mundo dando a sua contribuição, o seu máximo. Nós temos as nossas limitações perante os órgãos de controle, TCU, CGU, tudo que tem U aí, e a gente tem feito dentro do limite, dentro do possível. Nem sempre é o tempo, mas o que dá para se fazer agora. Mas as pessoas têm que começar a entender isso, porque tem gente que está falando, o governo tem culpa de tudo, esse auxílio mesmo de R$600, tem gente que acha que a gente tem que, governo federal, tem que dar ad eterno, e não é bem assim, entendeu? É o que o Lucas falou, senão vira assistencialismo, e não é essa a política que nós queremos, a gente quer a política do livre mercado, entendeu? Até mesmo porque não tem esse recurso. Exatamente. O país não tem esse dinheiro. Assim. Obrigada. Até, Lucas, falaram que eu te chamei de Douglas, desculpa, tá? Tá. A Lud me chamou a atenção aqui, ela falou, não chama o coordenador de Douglas, é Lucas? E esse negócio dos cheques, assim, a gente faz essa brincadeira aqui, mas a gente só faz repassar os recursos para os agentes financeiros, e eles assinam os cheques aí no mercado para cada cliente, hein? Eu acredito que antes do Lucas sair, a gente tem uma última pergunta da Susan, referente a este assunto. Cadê a Susan? A Susan é a nossa presidente aqui. Eu estou aqui. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos, né? É uma grande satisfação ter vocês aqui nesse bate-papo com a gente. Com relação aos recursos do Fungetur que estão sendo repassados ao BRDE e ao Badesc, e acredito que também ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica, né, que seriam os bancos que estão operacionalizando isso aqui para nós, a nossa região, esses recursos, eles são destinados somente para investimentos pelas empresas ou também para capital de giro? Bem, atualmente o Banco do Brasil não é credenciado nosso, tá? A Caixa é, mas historicamente a Caixa não tem sido muito ágil na operacionalização dos recursos do Fungetur, e ela está muito focada na questão dos R$600. Você vai poder procurar a Caixa, ela continua credenciada nossa e tudo, mas a gente acredita que vai ter mais agilidade nesse momento através do BRDE e do Badesc. Mas a Caixa é muito dinâmica, a qualquer momento ela consegue se ajustar e pode acelerar esse ritmo. O Banco do Brasil, talvez a gente consiga através dele também, mas hoje, nesse momento, ele ainda não é credenciado. O Fungetur, ele tem 3 linhas de financiamento, ele tem 3 produtos. Ele tem um para projetos e obras, ele tem para financiamento de bens e equipamentos e tem o capital de giro. Nesse momento, nós estamos focados
no capital de giro. As 3 linhas estão valendo, você pode procurar todas as 3. Mas nós nivelamos a condição para as 3. Para todas as 3 linhas hoje, a taxa é a mesma, é 5% mais INPC. Agora, varia de uma para outra, varia a questão do prazo. Né? Para projetos e obras, o prazo é maior. Para bens de capital de giro, o prazo está o mesmo. Né? Assim como a carência para projetos e obras é maior. Mas a gente focou no capital de giro porque, nesse momento, as pessoas estão precisando de fluxo de caixa, precisam receber o dinheiro para decidir de acordo com a conveniência do momento, da dificuldade, o que fazer com ele. Então, assim, o capital de giro, você recebe o recurso e utiliza ele de forma discricionária. Já um financiamento de bens de projetos e obras, você tem que dizer exatamente o que você vai fazer, tem que prestar satisfação a cada estágio da obra. Então, é um processo que ele é um pouco bem mais amarrado para o investimento mesmo. Não dá para você compor seu fluxo de caixa só com ele. Né? E nós, por isso, nós aumentamos os limites. O Fungetur, até então, ele tinha um limite máximo de 10 milhões de reais de financiamento por CNPJ. E agora nós alteramos isso via portaria e para o capital de giro esse limite subiu para 30. Então, o limite agora é 30 milhões de reais para o capital de giro. Então, basicamente é isso. Os limites são esses, você tem essas 3 linhas, mas todo mundo agora está focado no capital de giro. Né? Uhum. Lucas, eu recebi também uma pergunta aqui que é sobre se tem engajamento da Secretaria de Estado nesse processo todo de viabilização ou não, da nossa Secretaria de Turismo de Estado. Teve. Todas as secretarias de turismo do estado do país, através do Fornatur, foram de uma ajuda muito importante, porque eles ajudaram a gente na articulação para conseguir esses 5 bilhões. Então, assim, tiveram várias demandas e documentos formais do Fornatur, onde estão todos os secretários de Estado, explicitando a necessidade desse crédito e o volume necessário, a escala necessária do impacto. Eles ajudaram muito nesse processo. Então, a gente contribuiu, a gente conseguiu isso. Agora, obviamente, que se não fosse pela capacidade do ministro e o compromisso do presidente da República, isso é que foi determinante. Mas houve uma contribuição do trade, do Fornatur, todo mundo se uniu para conseguir fazer isso. Realmente houve uma movimentação de união do turismo como um todo. A gente conseguiu se organizar e conquistar isso. Isso foi muito, muito importante. E está aí, é um resultado concreto. Né? Mas, a partir de agora, nós vamos traçar os recursos dos agentes financeiros e eles vão fazer análise de crédito e começar a escoar. Onde é que o secretário de Estado pode entrar, o trade, todo mundo envolvido com o turismo? Conversa com o agente financeiro, conversa com os gerentes, com os gestores, com os presidentes, marca, questiona quais são as soluções de garantia, quais são os fundos de aval que eles estão tratando, como é que está as análises de risco. Tem que conversar com esse pessoal e sensibilizar do momento. É momento de assumir um pouco mais de risco, é momento de flexibilizar um pouco ali, um pouco aqui, e ter criatividade para salvar o setor, porque o recurso apareceu. Perfeito. Eu só vou pedir para a gente seguir utilizando o chat, então, para as perguntas, se vocês puderem já irem colocando para a gente otimizar. A gente tem mais algumas, eu não sei se o Lucas ainda tem tempo para responder. Tem, vamos lá. Tem? Certo. Aqui tem uma pergunta se o guia de turismo pode ter acesso a esse recurso. O guia de turismo, ele sempre tinha sido um gargalo aqui no Fungetur, porque o Fungetur você tem que ter CNPJ. Para acessar o recurso do Fungetur, tem que ter CNPJ. Então, visando atender o guia de turismo, nós estamos muito preocupados com os guias de turismo. O ministro Marcelo quase todo dia dá uma bronca na gente aqui pela solução para os guias de turismo. Ele é muito comprometido com os guias de turismo. Então, o que a gente fez? Que, por sinal, aí em Santa Catarina, a gente fez um levantamento aqui, são 482 cadastrados. Então, assim, a maioria deles são pessoas físicas, então, pessoa física. Então, o que a gente fez? A gente teve que fazer aqui já uma nova consulta, demos uma revisão na parte normativa e ficou concluído que, tendo MEI, ele pode ser atendido. Então, assim, o guia de turismo, a pessoa física, ele pode ir lá, cadastra um MEI rápido,
online, tira o CNPJ dele de empresário individual e ele vai poder pleitear o crédito dele através do MEI. Perfeito. Existe um valor fechado já que é destinado para o estado de Santa Catarina? Não, aí depende da performance de escoamento dos agentes financeiros que aí estão. Quanto mais rápido eles conseguirem escoar o que eles receberem agora na primeira rodada de repasse, mais rápido eles recebem outra. Inicialmente são 100 milhões. 100 milhões. O BRDE vai receber mais de 100, mas o BRDE pega 3 estados, né? Ele pega Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Mas o Badesco vai receber também um outro bom recurso, até o do Badesco, que eu tenho até que telefonar para ele até hoje aceitar esse valor e assinar os termos aditivos. Mas vai ser um valor também razoável. Perfeito. E para a gente, então, só vamos fechar essa pauta, a fala do... Não sei se é o Kiko que quer falar ou é o Luiz, do Aquário. Luiz. O Kiko, por favor. Kiko. Boa tarde, tudo bem? Rapidinho, não quero tomar o tempo de vocês. Queria fazer só um agradecimento aqui público ao BRDE e ao Fungetur, ao Ministério do Turismo. A gente foi procurado aqui pelo BRDE logo no início do projeto do Oceanic Aquarium aqui. Inicialmente a gente não ia fazer nenhum financiamento com instituição pública, mas eles fizeram um trabalho muito bem feito desde o início. É um banco público com capacidade e atuação de banco privado. Então a nossa experiência foi muito positiva, tanto que depois a gente até ampliou mais uma operação pelo Fungetur e o BRDE. Então, eu queria dar a minha indicação aqui a vocês a realmente trabalhar com eles, porque vale a pena. Tive a oportunidade de assistir umas lives aí do Bob, gostei muito, não conheci pessoalmente. Lucas, eu conversei por telefone já uma vez, né? E só queria parabenizar vocês por todo o trabalho que tem feito. Obrigado. Perfeito, eu queria Kiko. E pedir as escusas aí pela minha ausência no Aquário, porque na oportunidade eu estava numa agenda internacional e não pude comparecer, mas com certeza vou ir prestigiar vocês. Muito obrigado, vai ser muito bem-vindo quando vocês puderem participar aqui e vir conhecer pessoalmente, tá? Obrigado. Obrigado. Perfeito, perfeito. Então, eu quero agradecer, né, em nome do Convention, em nome, né, de todos que estão aqui, a participação do Lucas, né, em trazer uma pauta tão importante aqui. Sei que ele precisa partir aí para um próximo compromisso. Então, Lucas, muito obrigada pela disponibilidade, por compartilhar aí um pouquinho, né, desse universo aí do Fungetur, e a gente espera que muitas empresas que estejam realmente precisando aqui da nossa região consigam chegar a receber, né, esse recurso para ajudar nessa retomada. Então, brigadão aí pela força. Obrigado, eu que agradeço a todos, boa tarde. Aqui vocês estão em excelente mão aqui do secretário Bob, agradecer para ele também o convite, sempre um prazer. Obrigado, meu amigo. Secretário. Tem álcool gel depois aqui. Aqui, ó, tá na mesa aqui, ó. Sim, brigadão. Então, agora a gente vai para o nosso encontro. Ele tinha 2 pautas principais. Claro que, secretário, se tiver alguma outra que gostaria de compartilhar com o trade, fica à vontade. Mas o nosso próximo assunto seria sobre o selo turista protegido. Maravilha, vamos lá. Bom, primeiramente, obrigado, viu? Queria começar dizendo que o selo, vou fazer uma introdução de como é que ele chegou aqui no Ministério, como é que ele está sendo elaborado. Depois eu vou criar algumas situações hipotéticas para vocês entenderem como é que vai funcionar tanto do lado do empreendedor quanto do lado do turista. Nós temos aqui uma assessoria internacional que cuida de todas as nossas pautas internacionais, não são agendas de feiras, tá? São geralmente com organismos internacionais, como o OMT, OCDE e etc. e tal. E na oportunidade, o nosso assessor internacional soube que a OCDE estava indicando aos países que elaborassem um selo de boas práticas e questões sanitárias, que o primeiro país a fazer no mundo tinha sido Portugal. E aí nos trouxe essa demanda, nós despachamos isso com o ministro Marcelo, ele ficou muito contente e nos demandou a elaboração do selo. Não sei se vocês têm conhecimento um pouco da nossa estrutura,
anterior, antes dessa que foi publicada agora na sexta-feira, a SNINT, a qual eu represento, ela tem dentro de um dos seus departamentos, de uma das suas diretorias, uma coordenação de segurança turística que trabalha com 4 eixos. O primeiro eixo seria os desastres, como aconteceu com Brumadinho. O segundo eixo, a questão da vigilância sanitária, e por incrível que pareça, no nosso regimento interno, à época que foi elaborado o ano passado, já estava escrito epidemias e pandemias, então nós já estávamos prevendo algo que poderia vir a acontecer. Depois nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que é o que reza agora a medida provisória 948, e nós temos a própria segurança pública, que é a segurança do turista. E aí, baseado nisso, acabou caindo no meu colo, digamos assim, essa responsabilidade da elaboração do selo. Nós temos uma equipe aqui, fizemos uma força-tarefa, mesmo que em home office, para descobrir primeiro os cases internacionais, para saber o que está acontecendo lá no mundo e como é que eles estão elaborando os seus selos e como é que são esses protocolos. Descobrimos na oportunidade mais de 7 países. Hoje nós temos algo em torno de 14, 15 já elaborando os seus selos sanitários, alguns mais rigorosos, outros mais flexíveis, e na oportunidade nós chegamos à conclusão de que nós iríamos fazer um selo por adesão. Por que por adesão? Porque se nós fôssemos criar uma certificação, aí nós teríamos que partir para um regramento burocrático com elaborações de leis, de normativas, de portarias e afins, e isso ia retardar um pouco o processo, que é o que a gente espera. Não sei se quem teve acesso aí ao artigo recente que eu escrevi sobre o selo, nós acreditamos que a primeira oportunidade da flexibilização da pandemia para essa questão do isolamento, a gente acredita que as pessoas vão começar a procurar aí um tratamento para a sua saúde mental. Eu, particularmente, sou muito otimista e acredito que vai ter um boom de procura, principalmente no que diz respeito à questão do mercado doméstico, mercado nacional, principalmente na área de natureza, do ecoturismo, do turismo de base comunitária. Todos esses turismos aí, os segmentos serão os mais procurados. E, obviamente, quando a pessoa procurar um destino, ou procurar um prestador de serviço, ou procurar um empreendimento, ele vai procurar aquilo que traga segurança para ele, no quesito protocolos de boas práticas e condutas sanitárias, e para sua família. E nada mais justo da gente elaborar um selo a nível nacional, agregando valor aos secretários estaduais, que participaram muito, e principalmente aos setores, o trade em si, os segmentos. Então, o que a gente fez? A boa política pública só se faz com todo mundo à mesa. Então, eu comecei a conversar com todos os setores, nós começamos a elaborar em um leque de segmentos, e nós chegamos aí a mais ou menos 16 na primeira oportunidade, conseguimos reduzir para 14, sendo 7 deles obrigatórios por lei, de acordo com o Cadastur, que a maioria de vocês aí já conhecem, eu não vou pregar aqui para convertidos. E aí, o que aconteceu? Nós adivinhamos mais 7, com uma boa elaboração entre bares, restaurantes e afins, e esses 7 eles não são obrigatórios por lei ao Cadastur, mas o sistema que nós criamos, até para um reforço do Cadastur, assim como o FUNGETUR também, justamente para reforçar essa política pública, ele só vai ser possível se a pessoa, ou o empreendedor, ou o prestador, fizer o seu cadastro no Cadastur, mesmo que ele não seja obrigado. Então, o que é isso que nós estamos fazendo? Tentar concentrar a boa política pública do turismo no Cadastur. Então, não sei se vocês, alguns aqui me conhecem, no governo passado, eu era secretário nacional de qualificação e promoção, e à época, quando eu cheguei na secretaria, eu peguei algo em torno de 30 mil cadastrados. Para vocês terem uma ideia, isso tem 2 anos. Hoje nós temos mais de 104 mil cadastrados. Então, o que nós queremos é reforçar justamente o Cadastur, tirando, inclusive, da informalidade, trazendo para a formalidade, para a legalidade, aquele que é ilegal. Então, trabalhar legal é legal, isso quem ganha? O município ganha porque ele começa a arrecadar mais, quem ganha? O turista ganha porque ele tem a sua segurança jurídica, inclusive até na própria questão de defesa do consumidor, e o destino também ganha. E, obviamente, o Ministério do Turismo ganha porque ganha pelo turismo. Então, todos ganham com o reforço do Cadastur. Assim, por bem, nós achamos que as duas políticas, tanto o FUNGETUR quanto o selo, também serão feitas mediante cadastro no Cadastur. Então, o primeiro passo que a pessoa deve fazer, ou o prestador ou empreendimento, é fazer esse cadastro. Nós conversamos com todas as associações pertinentes a esses segmentos, mais de uma, inclusive, por exemplo, na agência de viagem, nós começamos com a Abrastoa e com a BAV. E, para nossa surpresa, a maioria, acho que 90% desses segmentos, dessas associações, já tinham elaborado seus próprios selos, inclusive com uma expertise internacional, caso a questão dos parques temáticos.
conversando com o Sindepat e com a Andibra, quem não sabe, Sindepat, Sistema Integrado dos Parques Temáticos, eles usaram muito o espelhamento no regramento da IAPA, que é uma organização internacional que trata dos parques da Disney, da Universal e etc. e tal. Então, ele vem muito mais bem elaborado do que até alguns regramentos que nós temos aqui da Anvisa. O que nós fizemos? Compilamos todas essas informações de todos os segmentos e mandamos para a Anvisa fazer a sua validação, porque sem a logomarca, sem a participação da Anvisa nesse processo, nós não teríamos uma certa credibilidade, apesar de ser um órgão do governo federal. Eles já nos reportaram, nós tivemos agora a última atualização da atualização desses protocolos, foi no dia de hoje, que justamente esse dos parques temáticos, que era o que estava faltando. Estamos criando uma identidade visual para esses selos. Paralelo a isso, nós dividimos esse projeto em 4 partes. A primeira que seria o projeto em si mesmo, que é a compilação dessas informações e mais as nossas sugestões com os cases internacionais. A segunda parte, a área de TI, a elaboração da página da internet. A terceira parte, uma ação de comunicação e promoção muito forte, porque a gente tem que passar a imagem para o prestador ou para o empreendimento, que ele tem que ter orgulho de estar usando esse selo, esse pertencimento de usar o selo. E a parte jurídica, é claro, porque nós estamos fazendo alguns protocolos de intenções com, obviamente, os secretários de estados, para que não fique uma coxa de retalho. Estado X tem um selo, Estado Y tem outro, etc. Então, ou seja, eles vão se unir ao nosso selo, assim como já aconteceu, por exemplo, em Rio Grande do Norte, parece que a cidade de Pipa já fez, a cidade de São Miguel do Gostoso também já fez o seu, mas, obviamente, vai haver um certo, digamos assim, retardo na imagem desse selo, porque ele será sombreado praticamente no selo do Ministério do Turismo. Nós temos, obviamente, mexendo com o governo federal, alguns times que devem ser cumpridos, uma agenda, que é a agenda burocrática dos processos licitatórios, porque a gente tem que contratar uma fábrica de software para criar uma página. Não sei se vocês estão sabendo, o governo federal ele vai elaborar agora um único portal para todos os ministérios, que vai ser o gov.br, e dentro do gov.br vocês vão achar uma linguagem mais leve, inclusive para achar informações. Por exemplo, eu sei que muita gente reclama do nosso site é bem difícil, eu mesmo passo por isso, de querer algumas informações e não consigo. Então, a gente vai colocar uma linguagem mais leve para isso, justamente para que vocês tenham acesso mais fácil. Estamos criando essa link page, ela deve ser inaugurada agora na próxima segunda-feira, diga de passagem, no meu aniversário. Então, vai ser um presente que eu vou estar me dando aí para todos vocês. E aí ela foi dividida em 3 partes. A primeira parte é justamente o cadastramento, a publicação dessa landing page para vocês, onde o empreendedor, o prestador, o guia de turismo vai precisar fazer o seu preenchimento. Num segundo momento, nós vamos ter... o guia de turismo ele só vai a partir do dia 15 de junho, porque o guia de turismo tem essa mesma problemática que o Lucas falou, que ele é um CPF, não um CNPJ. Então, ele tem um sistema diferenciado dentro do cadastro. E com 30 dias nós temos a parte da qualificação, que é o QR Code. Como é que o selo funciona agora? Quem quiser já fazendo as perguntas, pode colocando aí num balãozinho, para adiantar. O selo funciona da seguinte maneira. Eu vou criar uma situação hipotética. O Hotel Nacional quer participar do selo. Ele vai entrar nessa landing page, ele já possui, obviamente que ele é um meio de hospedagem, o cadastro no Cadastro. Na hora que ele abrir a página, vai estar um vídeo explicativo de como é que funciona, uma parte que vai tirar as dúvidas dessas pessoas, e vai estar lá os balãozinhos, que é aquele selo, acho que vocês já tiveram acesso à imagem dele, é um selo amarelo, cada balão vai representar um segmento. Ele vai clicar no meio de hospedagem, na hora que ele clica no meio de hospedagem, vai abrir um login para ele entrar com o seu login do Cadastro. Ele vai entrar com o próprio login do Cadastro, a própria senha, e aí quando ele entra, ele vai ter acesso a um termo de autodeclaração de cumprimento das obrigações. Ele está aderindo ao cumprimento das condições dos protocolos de biosanitárias acerca do segmento de meio de hospedagem. Quando ele faz esse aceite, o login joga ele para a segunda página, onde ele vai ter a oportunidade de imprimir o selo. Assim como todo mundo imprime o Cadastro, ele vai imprimir o selo e a obrigatoriedade de enquadrar, emoldurar e colocar ao lado do Cadastro. Paralelo a isso, ele também vai ter acesso a um enxoval de artes, de gráficas, que ele pode levar para imprimir. Por exemplo, o proprietário que tem a van de receptivo vai poder botar no para-brisa, o guia de turismo vai poder colocar um bottom ou um pin,
O hotel que queira colocar na sua fachada de vidro também vai poder fazer ali a sua decoração de acordo com a harmonia do seu meio ambiente. E aí ele vai ter acesso a isso, e aí ele vai alocar, obviamente, nesse selo que ele tem do lado do cadastro, ou nas artes gráficas, à medida que ele faz a impressão, no próprio selo tem um QR Code. Nesse QR Code, dá oportunidade para 3 ferramentas, ou até 4 também. A primeira é o cliente vai fazer a leitura pelo QR Code. Nós já fizemos uma pesquisa junto à Anatel. 95% dos aparelhos de mobile hoje eles já fazem a leitura do QR Code pela própria câmera do aparelho. Na hora que ele faz a leitura, ele vai ser redirecionado para essa landing page. Não é um aplicativo, é uma landing page, tá? E aí, na hora que ele tem acesso à landing page, ele vai ter acesso a quais protocolos são permitidos naquele estabelecimento, se aquele estabelecimento está certificado de fato e de direito com o selo, e ele pode fazer também reclamações, sugestões e qualificar também. A gente estava pensando em colocar estrelinhas, mas aí a gente mudou um pouco, porque senão a gente ia remeter ao USB Class antigo que foi extinto, daquela questão do hotel 5 estrelas, 2 estrelas, 4 estrelas, e isso ia dar uma comparação e a gente não quis. Então a gente vai colocar nota de 1 até 5, aonde o próprio turista vai poder fazer a sua qualificação. Esse aplicativo, ou perdão, esse serviço, o que ele faz? Ele dá a possibilidade de apenas um voto por aparelho por IP, justamente para que o próprio empreendedor não possa fazer isso à noite e ficar ali qualificando ele positivamente. Por trás da cortina aqui nós vamos ter um ranqueamento e nós vamos descobrir quem em cada estado está melhor ranqueado, e aí nós vamos fazer uma ação promocional com a nossa assessoria de comunicação para informar em períodos de 30 e 30 dias, 3 meses, quem são os melhores ranqueados do mês, mais bem qualificados com seus protocolos. Isso vai dar a oportunidade de abrir uma certa concorrência, uma competitividade entre os empreendimentos, para dizer que, opa, olha, eu aplico melhor. É óbvio que nos protocolos ele tem o trabalho de instruir os seus colaboradores e também, no escopo do projeto, tem a responsabilidade dividida com o cliente. Não é só o meio ambiente do empreendimento colocar o seu protocolo ali em si. A responsabilidade também. O cliente tem que ser consciente de que ele também tem que passar o álcool em gel nele, ele também tem que usar máscara, ele tem que fazer todas as suas boas práticas. Então, a responsabilidade é meio que 70-30, digamos assim. Tá? Então, na parte do empreendimento, seria essa. E na parte do turista, ele teria acesso a essas informações por meio do QR Code. Eu acho que é mais ou menos isso. Perfeito. A gente tem várias perguntas bem legais, secretário, que eu acho que vão acabar também tirando outras dúvidas aí do pessoal. Uma delas é como o Estado e as cidades vão fiscalizar? Não existe fiscalização, por incrível que pareça. Primeiro, nós não temos braço. Vocês podem ver aí, no início do ano, nós tínhamos uma descentralização do cadastro feito junto com as secretarias estaduais, e a gente sabe que cada uma tem uma limitação, não tem quadro suficiente, a gente tem que acreditar um pouco muito na boa-fé do brasileiro, entendeu? Aquele que não praticar as boas práticas, a gente pode ter certeza que ele vai perder mercado. Eu acredito que quem não inovar, quem não criar, quem não procurar expertise, cases de sucessos internacionais, porque a gente está praticamente 1 mês e meio atrás, aliás, de quem já fez alguma coisa, como são os países da Europa. A minha sugestão é procurar se inovar com produtos que estão acontecendo lá, com mercados que já abriram, como a Itália está abrindo agora, dia 3 de junho, Espanha também, etc. E tal. É procurar. A gente tem que começar um pouco a criar essa responsabilidade mútua. Aquilo que eu falei, se a gente não acreditar um no outro, quem vai perder é o empreendimento, não somos nós. Entendeu? E o turista, com certeza, tem essa questão do livre mercado na mão, assim como a gente tem aí os aplicativos de mobilidade. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem sua preferência por um aplicativo de mobilidade aí, porque ele presta o melhor serviço. Às vezes ele tem um menor valor e outro tem um melhor serviço. E você usa de acordo com o tempo. Então, o livre mercado, a autorregulamentação, ela tem que fazer parte agora dos novos tempos, da economia colaborativa. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. É óbvio que nós vamos ter algumas parcerias com a vigilância sanitária de fazer aquelas visitas surpresas, mas elas serão pontuais, sem marcação. Isso é uma coisa feita entre o Ministério do Turismo e Vigilância. E a própria Vigilância também não vai ter braço para isso, porque tem que entender que o setor do turismo não é o único que vai aplicar o seu selo. Tá? O setor do esporte, já fiquei sabendo o que está fazendo, até por conta das grandes movimentações, aí, por conta de estádios, de ginásios, onde vão ter shows, etc.
tal. Então, jogos de futebol, partidas de vôlei. Então, cada segmento também vai ter seu selo. E a vigilância sanitária não tem condições de atuar precisamente com questão de, digamos assim, de fiscalização. Isso acontece hoje nos hospitais também, tá? Alguns hospitais eles são visitados de surpresa, então é mais ou menos por estatística. Certo. Uma outra pergunta aqui, são 3 em uma, mas acho que dá para fazer elas para você responder junto. Vai ser necessário primeiro os municípios aderirem, para depois as empresas, e o município ele precisa estar no mapa do turismo? Não precisa do município fazer adesão, porque aí é uma outra questão que o próprio Lucas falou aqui. Cada governo, seja municipal ou estadual, ele adota, vocês devem estar vendo aí, alguns estão no lockdown. Nosso presidente da República fez algumas exceções aí para que algumas atividades econômicas já pudessem participar, mas o próprio STF já decidiu que cabe a cada governo fazer a sua questão de protocolos. Então, o Ministério do Turismo não tem esse poder, digamos, de atuar com essa política pública localmente ou por questão de Estado. Então, Estado e município, eles não participam. Só os estados que participam por meio de protocolo de intenções, que é uma ferramenta que nós achamos aqui juridicamente, para que não haja, de novo, aquela corte de retalho. Uhum. Aqui depois a gente tem mais acho que um comentário, uma sugestão, né, que o consumidor precisa ter certeza de que o equipamento ele está de acordo com as normas de segurança e saber quem está fiscalizando ele. A sugestão é que a Secretaria de Estado, as secretarias municipais poderiam ajudar nesse processo. Se vocês chegaram a pensar... Esse protocolo de intenções tem essa solicitação, mas a gente tem o ideal, o cenário ideal e o cenário real, né? O cenário ideal é que todas as secretarias pudessem nos ajudar, mas a gente conhece a realidade, a gente conhece a limitação, não são todas as secretarias que são de fato secretarias. Você tem, por exemplo, Mato Grosso do Sul é uma fundação, aí mesmo, né? A Santur, eu não sei se ela tem agora status de secretaria, né? Então, assim, cabe a cada estado fazer a sua contribuição. O que a gente precisa fazer é o seguinte, é entender que esse selo é uma corrente do bem. Quem não fizer está perdendo. Seja do lado de lá do balcão, ou seja do lado do turista. Todos estão perdendo nisso. Então é uma contribuição mútua. A gente tem que começar a ter essa corrente do bem unificada, público e privado juntos. Certo. Próxima pergunta: existe um alinhamento entre os protocolos do governo do estado e do governo nacional? Sim, a gente está passando isso, eu estou passando isso de hoje para amanhã para o Fornatur, para que eles possam fazer uma releitura, mas lembrando que assim é muito fácil explicar, nós não estamos inventando a roda. Se você pegar hoje o protocolo da União Europeia, ele tem 22 páginas para quase todos os setores. Você vê o tanto que o negócio é bem resumido, porque os protocolos são práticos, são básicos. Nós não estamos inventando normativas de ABNT, de regramentos. A Anvisa produziu agora recentemente um manual de protocolos para o setor da hotelaria com 83 páginas, mas ela coloca tantas questões difíceis de serem cumpridas que o próprio setor hoteleiro, por meio dos G8, não sei se vocês conhecem todas as associações, elas repudiaram, porque são coisas assim inimagináveis a serem feitas. E ela mesma contratou, o G8 contratou um consultor em vigilância sanitária que elaborou um muito mais acessível e que dá o mesmo ambiente de segurança. Até com lavanderia, como é que se diz, a níveis hospitalares, etc. e tal. Muito bem elaborado, muito bem conciso, muito bem sucinto, digamos assim. Perfeito. E se eu entendi, na verdade, ainda não está aberto, né? Não foi lançado ainda a plataforma para ser feito esse cadastro, certo? Segunda-feira agora, dia 1º. Segunda-feira? Perfeito, então. Então, a partir de respondendo. E qual que é o endereço, secretário? Então, nós tivemos por que ele atrasou um pouco? Depois. Tá. Nós tivemos um percalçozinho, mas olha só, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, nós criamos também, aí não é comigo, é com o secretário William, que cuida da parte de promoção de marketing, nós estamos elaborando uma ação de marketing, de comunicação pesada, muito pesada, como vocês nunca viram o Ministério fazer sobre esse selo, justamente por conta desse pertencimento. Ele é muito importante para a retomada, porque nós temos certeza, alguns municípios, alguns destinos que já começaram a abrir aí, no próprio Brasil mesmo, eu tenho lido matérias que o turista ainda está muito receoso de querer
participar, de querer usufruir, justamente por conta desses protocolos. Se a gente não transmitir essa segurança, primeiro fazer a identificação. Assim como o Bombril é uma palha de aço, e quando você vai ao mercado, você anota na sua lista de compras Bombril e não palha de aço, a gente quer fazer essa identificação para esse selo entrar na cabeça do turista, de modo que aonde ele estiver, no aeroporto, ele vai ver essa logomarca, no avião ele vai ver essa logomarca, nos vídeos das aéreas, a gente já tem a contribuição de todas elas de que vão divulgar esse selo. Então, assim, está todo mundo de mão dada querendo fazer essa divulgação e, obviamente, o Ministério vai aportar recurso junto aos meios de comunicação, seja em rede nacional, ou estadual, ou municipal, para que a gente difunda bastante essa ação, de modo que o turista tenha esse pertencimento também, não só o empreendedor. E o empreendedor, obviamente, vai fazer o guia turismo, a gente sabe que é fantástico o trabalho deles, eles vão saber vender isso, de mostrar para os seus clientes, olha, eu sou treinado. No caso do guia, eu não expliquei, ele vai, o único diferencial dele também é que ele vai ver um vídeo nessa landing page, tá? E aí ele vai entender como é que são os protocolos que ele deve contribuir, e depois vai fazer o aceite. Ele é o único que vai ter um treinamento diferenciado, mas é óbvio, se você entra no hotel, a minha sugestão é, justamente vocês do convention, vocês da rede hoteleira, é que tão logo observem as informações, recebam essas informações, que chamem os seus colaboradores, expliquem para ele como é que é o selo, o que é o selo, tem lá também a identificação dos protocolos que eles devem cumprir, entendeu? Façam com que eles tenham esse pertencimento e vendam o peixe de vocês. Eu tenho, cada um aí deve ter um regramento, cada um deve fazer a sua qualificação interna com seus colaboradores. É uma corrente do bem, é aquilo que eu falo, a gente está colocando aqui o cardápio para vocês, agora cabem a vocês a vender esse cardápio bem ou não para cada um. Ótimo. Bom, aqui no chat a gente não tem mais nenhuma pergunta. Deixa eu ver. Tem um pessoal comentando aqui, quem não tiver o cadastro tem que correr para atualizar. Isso você viu tanto que foi planejada essa questão, que não sei se quem lembra, em 2018, o cadastro teve muito problema para fazer o cadastramento e tal, teve muita dificuldade. Fizeram uma ação promocional, mas não cuidaram da base, do alicerce da casa. E foi justamente na época que eu cheguei aqui no Ministério. Então, eu chamei a equipe da informática, chamei a equipe de tudo, e nós conseguimos dar um pouquinho de anabolizantes aqui para os servidores da internet aqui, da parte de informática, receber esse potencial. E aí nós fizemos de novo agora, primeiro por conta do Fungetur, porque nós tivemos assim uma procura muito grande quando foi lançada a medida provisória do crédito. E aí eu chamei de novo a equipe, junto com o secretário que cuida disso, é claro. E olha, se você não der uma robustez para o seu cadastro, você não vai conseguir desovar isso. Então, nós criamos novamente uma nova musculatura para o cadastro. A gente está esperando aí uma média de 500 mil cadastrados até o final do ano, saindo de 104 mil para 500 mil. Então, ele está muito bem robusto agora, está bem anabolizado, justamente para poder receber todas as informações. Então, está todo um planejamento, logicamente, de novo, eu repito, nem sempre ao tempo que todo mundo espera. Portugal, por exemplo, já está na sua terceira versão do selo. A gente quer fazer um negócio muito mais bem elaborado, aprendendo com os erros dos outros, para a gente trazer justamente essa segurança para todos. Para o turista, obviamente, e também para o empreendedor, prestador de serviço ou para o destino. Uhum. Secretário, uma dúvida também. Para órgãos assim como secretarias de turismo, né, órgãos públicos de turismo, centros de informações turísticas, ou até mesmo conventions bureaus, né, que a gente tem até mais de um aqui, onde hoje não tem a obrigatoriedade do cadastro e tudo mais. A gente poderia também ter o selo? A gente pode abrir uma exceção. Não fomos instigados a isso ainda. Tá? Porque no selo mesmo, na hora que você entra na landing page, vai ter aquele protocolo básico que você certamente você deve estar usando aí, assim como eu estou usando aqui, ó, de ter o álcool em gel perto, de usar a máscara aqui, por exemplo. Eu só estou usando o que eu estou falando com vocês, mas a máscara está aqui. Cada um tem o seu protocolo básico, né? Então, assim, vai ter o basicão para todo mundo e a gente pode abrir uma exceção para vocês, assim como nós vamos abrir uma exceção para as aéreas. As aéreas, por lei, elas não podem entrar no cadastro. Então, obviamente, nós vamos fazer essa exceção para eles. Entendeu? Porque eu acredito que seria bem importante, né? Tipo, principalmente os centros de atendimento ao turista que a gente tem, né? Terem também o selo. Perfeito.
Aqui tem uma pergunta referente ao cadastro. Por que as associações sem fins lucrativos não têm o cadastro ou não se permite ter o cadastro? Porque depende de lei. Aí, no caso, a gente teria que fazer um projeto de lei para fazer a alteração da lei ao cadastro. Isso não impede, o turismo rural está querendo fazer isso agora. Tá? O problema do turismo rural é uma grande dificuldade que tem, porque eles têm já um cadastro no Ministério da Agricultura, eles fazem um recolhimento de uma alíquota. E aí, se eles se tornarem um microempreendedor individual, aí eles também vão ter que passar por uma nova fase de alíquota também. Então, há um divisor de águas, assim, de pagar uma bitributação, entrar no cadastro, é uma fase bem complicada, está tramitando um projeto de lei no Congresso, é uma situação bem difícil ainda, que lamentavelmente não depende do Ministério, depende de uma articulação junto ao Congresso Nacional para que faça alteração nesse projeto de lei. Perfeito. Dá para responder mais uma pergunta? Estou à disposição, eu fico aqui até 20 horas, se quiser. Vocês hoje, têm... Hoje não tem happy hour. Bom, a próxima pergunta, então, é sobre, paralelo a estas ações que deverão estimular, né, o cadastramento e tudo mais, estão previstas novas ações de fiscalização do cadastro? Sim, com certeza. Não é mais do meu departamento, né? Era da secretaria que eu era o ano retrasado, é do secretário William, mas eu tenho conversado muito com ele sobre isso, até porque ele assumiu recentemente a secretaria, e tenho deixado bem claro para ele que essas fiscalizações, elas têm suma importância, muito importante mesmo. Primeiro, para você mobilizar o maior quantitativo de ilegais, e aí a gente depende muito, tanto do município quanto do Estado, de nos informar também quem são os informais, lembrando que é uma fiscalização educativa, ela é orientativa, o Ministério do Turismo não tem intenção nenhuma em fazer arrecadação, até porque a arrecadação que a gente faz com as multas que são autorizadas por lei, elas não vêm para o cofre do Ministério, elas vão para o cofre do Tesouro Nacional, do Governo Federal, e não vêm redirecionadas para o Ministério. Então, não é interesse nosso o interesse financeiro, é um interesse educativo, orientativo, justamente para trazer da informalidade para a formalidade essas pessoas. O nosso secretário Valdir, ele está perguntando quando essa campanha promocional estiver toda concluída e tudo mais, se ela pode ser inserida, né, utilizada nos sites das secretarias e demais entes. Nesse protocolo de intenções que nós estamos assinando com o Formatur, dá a eles essa possibilidade. A política pública não se faz sozinho, o Ministério não está impondo nada. Está chamando todo mundo para conversar. Se você chamar qualquer associação de grande porte agora e dizer que ela não foi convidada à mesa, eu coloco meu cargo à disposição. Então, todos foram convidados para conversar. Todos, ninguém pode chegar e falar assim, não fomos convidados para contribuir. Todos foram convidados. E, obviamente, os estados, principalmente esse protocolo de intenção, dá a eles a oportunidade, na impressão do selo, de imprimir, inclusive, a logomarca do estado. Legal. Outra pergunta é qual a opinião do Ministério do Turismo a respeito da criação de outros selos por parte de estados e municípios? Então, a intenção é fazer um selo único, né? Nós já temos outros selos aqui, acho que vocês devem ter tido acesso, selo do turismo sustentável, alguns selos aqui que nós já tivemos aqui. A intenção é justamente esse, é vincular todos esses selos no cadastro. Ficaria legal o outro estado ter um, nada impede. Esse protocolo de intenções que nós estamos assinando com eles os impede? Também não. É aquilo que eu falei, é uma ação mais de corrente do bem do que uma ação normativa. Se a gente colocar muita burocracia, vocês conhecem mais do que eu, que vocês estão muito mais tempo do que eu no turismo, vocês sabem que o negócio não anda. Se a gente começar a colocar muito regramento, fica difícil de fazer política pública. Vai dar consciência, a gente tem que dar um pouco de voto de credibilidade para o brasileiro, tanto do lado de lá do balcão, quanto do lado de cá do turista. O turista também tem que ser consciente do que ele está fazendo. A gente tem que começar a acreditar um pouco mais no nosso país. Se a gente não acreditar e não ser muito otimista, desculpa, não se faz política pública. Desburocratizar, eu acho. Acho que é o recomendável. Equilíbrio entre as pessoas, equilíbrio entre os entes, equilíbrio entre o público e o privado, equilíbrio entre as partes. Eu acho que essa palavra é a palavra do momento agora. É fazer uma reflexão, é um novo mundo, uma nova era que a gente está vivendo. Não tem aquela música lá, O Dia que a Terra Parou? Depois vocês escutem elas têm tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Sim, eu falei hoje, né? Equilíbrio e criatividade, essa é a ordem. É o famoso se cria, se copia. Sugiro agora pegar de reflexão, dar um pulinho lá no
nos outros países que já abriram, vai lá e descobrir onde é que eles erraram. É isso que a gente tem que pegar. O que eles acertaram, é isso que a gente tem que trazer. E aí você faz um compilado, sai da sua zona de conforto. Naquela palestra que eu fiz para vocês aí, é sair da caixinha. Quem sair da caixinha agora, da sua zona de conforto, vai se dar bem no mercado. Turismo, tenho certeza absoluta, eu sou muito otimista, ele vai se recuperar mais rápido do que todo mundo se imagina. Eu não sei se vocês tiveram acesso a esse estudo aqui, ó, que é o impacto do turismo na retomada da FGV. É um estudo, está no Google, é gratuito, está bem legal, entendeu? E ele recomenda justamente as 3 coisas que o ministro Marcelo determinou aqui. Primeiro é você fazer a flexibilização trabalhista das leis do trabalho, depois é você fazer a flexibilização do consumidor, do direito que ele tem, que é a medida provisória 948, e quando o estudo saiu, a gente já tinha feito tudo. E depois o crédito, entendeu? Então, dá uma lida aí, eu recomendo, é um estudo bem bacana. Obviamente, a FGV é bem conceituada. Eu recomendo, quem tiver aí com uns 15 a 20 minutos, você consegue matar essas 30 páginas aí de leitura. É bem legal. Ótimo. Acredito que fechamos aí os questionamentos, as perguntas. Utilizamos aí mais do tempo previsto, muito bom. Obrigada, secretário, pela disponibilidade. Então, para o fechamento, passo para a presidente Margot, pode ser? Fazer o fechamento? Pode, estou à disposição. Queria, então, agradecer a todas as pessoas presentes, todas as pessoas da nossa região, secretário de Turismo, vi aqui a Susan, né? A Noeli de Itapema, vi que também estava logada, pessoal de Bombinhas, a Vivian, que é do Citimar, pessoal de Itajaí também na live, né? A gente fez vi Joinville, pessoal, também, desculpa, eu não vou falar de todo mundo, mas estou muito feliz porque vi, né, vários atores aqui da nossa região turística presentes. É uma região turística muito forte. Obrigada, secretário Valdir, pela confiança no Convention Bureau para organizar, então, esse evento. E, Bob, muito obrigada mesmo. Olha, te confesso, foi muito melhor do que eu imaginei. Teve gente que já me disse que o Bob é tão simpático porque é geminiano. Pessoas aí do dia 31 de maio já estão aí monitorando o teu aniversário, Bob. Os geminianos estão se achando. Mas, sinceramente, assim, as informações elas foram muito claras. Eu acredito que para os empresários que têm interesse no Fungetur, realmente foram tiradas dúvidas importantes. E sobre o selo, nós também acreditamos aqui regionalmente em um selo que seja do país, né? Nós acreditamos que esse é o caminho, né? O Brasil, né? O grande guarda-chuva regulamentando, né? Tudo que vem abaixo, ou apoiando, ou que seja, né? Mesmo que o selo seja voluntário e tenha uma autofiscalização, que ele venha de cima, né? Então a gente está muito feliz até, porque parece muito robusto o programa. Eu acredito que todo mundo ganha. Quanto melhor o programa, o selo turista protegido, melhor vai ser para todos nós. E também essa questão, né, de ter uma ativação disso nas redes sociais, né, ter uma campanha de marketing sobre isso, muito importante na segurança das pessoas para voltarem a viajar. Realmente a gente quer muito trabalhar, vamos voltar muito diferentes depois disso tudo, porque já não existe caixa. A caixa foi destruída e agora eu acho que a gente vai ficar muito mais feliz simplesmente em poder trabalhar, né? Vai ter realmente um novo mundo, a gente vai reclamar de muito menos coisas de que a gente reclamava antes. A gente vai dar muito valor a tudo que a gente já tem, porque a gente tem muito. A questão agora é a gente poder voltar ativa. Muito obrigado, Bob, te agradeço de coração essa oportunidade que você deu para Balneário Camboriú e para a região turística Costa Verde Mar. Eu que agradeço a oportunidade, boa semana para vocês. Estou aqui à disposição sempre que possível. Nossa agenda aqui é bem corrida, principalmente com essa reestruturação que foi publicada agora sexta-feira. Essa secretaria está sendo extinta. Logo em breve vocês vão saber para onde eu estarei indo, mas com certeza contribuindo com o turismo. E vamos em frente, fazer um turismo melhor. Quem teve acesso ao meu artigo sobre o selo, inclusive, um turismo com saúde para o nosso Brasil. Um beijo para vocês, boa semana. Estou à disposição para todos vocês aí.
Obrigada. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau. Obrigadão.